Existe um conceito na psicologia e na filosofia que ele é fundamental para você de fato viver uma vida que vale a pena. Eu arrisco dizer que se você nunca se concentrar, nunca pensar sobre esse conceito, você provavelmente viverá uma vida em vão, sem nunca se sentir verdadeiramente realizado. Eu não vou fazer você perder tempo de forma alguma, já vou falar para você que conceito é esse, e eu quero que você fique nesse vídeo para de fato aprofundar. Se esse conceito te tocar, fique aqui para você entender um pouco mais e reconhecer de algum modo como que você pode aplicá-lo em sua vida. Esse conceito é o conceito da autenticidade. Eu sou o psicólogo Francisco, psicoterapeuta de casais e de pessoas ao redor do mundo inteiro. E eu sou praticamente obsessivo por essa palavra autenticidade, mas principalmente a autenticidade pensada nas relações, seja relações amorosas, mas relações humanas de toda forma, na amizade, na família, mas aonde quer que você esteja, que você consiga exercer a sua autenticidade sem perder ou infectar, trazer divisões nas relações. Para mim, isso é um grande objetivo de compreender e passar para frente para as pessoas. Se de algum modo você se interessou por isso e acha que de fato essa palavra tem muito a te entregar, e se você se concentrar nela, você poderá viver uma vida que vale a pena ser vivida, fique aqui, curta, por favor, te convido a se inscrever para você ter mais vídeos sobre isso. Qualquer vídeo que eu fizer aqui nesse canal, eu irei refletir sobre a autenticidade, que eu chamo de autenticidade relacional, né? Esse conceito que eu acabei de explicar para vocês. Mas, para falar com vocês, o porquê que esse conceito ele é tão importante para mim, e não só para mim, mas para a psicologia em geral e para a filosofia também. Existem vários autores que aprofundaram sobre isso. Esse vídeo aqui eu não vou ficar citando muito autor, porque não é o intuito dele ser um vídeo teórico em si, mas só para vocês saberem que não é um conceito avulso, um conceito que não foi estudado e aprofundado. Ele foi até demais. Só que existe esse ponto da autenticidade relacional que, na minha visão, ele precisa ser mais aprofundado teoricamente. Alguns autores acabaram por não se aprofundar nessa minúcia de como que eu posso ser autêntico e ainda alimentar boas relações. Porque eu imagino que vem na sua mente que ser autêntico é falar tudo que vem na sua cabeça. Falar, ah, não, eu sou assim e pronto, acabou, aceita quem quer e aquela coisa e tal. Mas não necessariamente. Porque a autenticidade, assim como qualquer outro conceito sobre saúde mental, ela já pressupõe o convívio com o outro. Se você quer se aprofundar em temas da psicologia, da filosofia, se autoaprimorar, se conhecer, por exemplo, e melhorar como pessoa, isso vai envolver a sua relação com os outros. Você precisa levar isso em conta, porque o ser humano, ele é um ser em relação. Ele precisa do outro de algum modo para sobreviver. Você só sobreviveu e cresceu, se desenvolveu enquanto ser humano quando você era um bebê, né? Porque todo mundo que tá me ouvindo aqui de algum modo já foi bebê algum dia, né? Você precisou de algum ser humano para te dar um suporte de vida. E assim nós vamos crescendo, desenvolvendo, criando habilidades, mostrando um pouco a nossa personalidade, e o ser humano sempre esteve ali. Eu não estou dizendo que você deve ser e alimentar a dependência emocional das outras pessoas, mas você precisa admitir que sim, você não vive sozinho. E você sim precisa em algum nível, e que seja um nível saudável, é isso que nós buscamos aqui nesse canal, um nível saudável de relacionamento com as outras pessoas. Você pode até bater no peito, ah, eu não preciso de ninguém. É uma grande mentira. Para de mentir para si mesmo e veja que sim, até para poder falar isso, você precisa de que o outro escute. Não é verdade? E a autenticidade, gente? Eu lembro de um caso que me marcou muito,
que eu já falava sobre isso lá na faculdade. E na faculdade eu, ali mais ou menos com uns 20, 21 anos, participava de um estágio de dependência química. E aí eu ia numa casa de recuperação e ajudava lá, me aprofundava. E eu fazia grupos terapêuticos. E eu lembro de fazer uma dinâmica. A dinâmica em si não é o mais importante, sim a reflexão que vem depois sobre falar. E eu falo de maneira muito enfática. Eu sou muito assim, escancarado, né, para poder falar. Eu falo com o coração mesmo. E eu falei para eles assim que a recuperação deles precisaria passar por eles serem mais quem eles são. Que a dependência química acaba que trai esse lado deles, essa identidade deles. Trai quem eles são com o outro, porque cria uma relação física, química, de necessidade que acaba infectando tudo. E eles só poderiam encontrar essa melhora se eles se encontrassem consigo mesmo, se aceitassem como são e também conseguissem expressar isso. Foi mais ou menos algo assim que eu falei, tem muitos anos atrás, né? E eu falo olhando nos olhos, né? E um dos rapazes lá, eu não vou falar o nome dele, mas vamos chamar ele de Seu João. Não é João, tá? Mas vamos chamar de Seu João. Ele, logo depois, ele pediu para sair da casa de recuperação. Ele agradeceu, né? Ah, muito obrigado, cara. Pô, foi muito legal. Ele pediu para sair, ele tava assim no terceiro mês de recuperação. Eu achei, poxa, eu fiquei triste assim, não, caraca, o Seu João, pô, ele podia ter cumprido o tratamento lá era 9 meses a 1 ano, o tratamento. Então ele saiu com, poxa, um terço aí do tratamento, né? Só que o Seu João, por incrível que pareça, ele morava perto da minha casa, lá em Guaratinguetá. E aí eu encontrei com ele e ele tava super bem. Super bem. A gente, quando trabalha com esse público, a gente sabe quando a pessoa ela recaiu, por exemplo. Ele tava super bem, não. E ele me falou um negócio. Eu falei, cara, ele falou assim pra mim, cara, aquilo que você falou naquele grupo fez eu olhar pra mim mesmo. E eu sou uma pessoa da roça, sou uma pessoa simples. E eu comecei a ter orgulho de vestir do jeito que eu me visto. Simples, com bota. Falar do jeito que eu falo. Ele falava de um jeito meio caipira, né? No interior de São Paulo. A não ter vergonha de quem eu sou. Ele falava assim. E isso me deu uma força tão grande que eu queria me experimentar na vida. E eu senti que eu ia conseguir. E de fato, gente, ele, por causa dessa reflexão, que ele aprofundou, ele acolheu para si, ele, assim, passou anos, ele bem. Porque ele viu que, sendo autêntico, ele não precisava mais se esconder. Ele não precisava mais ter que usar algum tipo de substância para apagar alguma dor. Ele poderia viver da forma dele. É claro que isso é um caso isolado e nem todo mundo vai conseguir fazer o que o Seu João fez. É claro. Só que a reflexão ela é muito válida. Quando nós somos autênticos, nós podemos passar por qualquer coisa. Só que nós passamos de um modo único, nosso, respeitando o nosso processo, o nosso tempo, o nosso ritmo, sendo quem a gente é. É claro que aqui também existem muitos detalhes, cada um tem uma história, cada um tem uma complexidade, e a terapia ela é fundamental. Inclusive, quem quiser fazer terapia comigo, tem um link aqui logo abaixo. É só mandar mensagem que eu ou outra pessoa atendente irá te responder e podemos marcar aí uma conversa para a gente estar falando sobre a terapia, seja de casal ou individual. Mas a reflexão é essa, assim, que existe uma maneira de ser autêntico, de falar, de se expressar, de até mesmo na sua falha, naquilo que você não é bom, naquilo que você faz de errado, você conseguir botar para fora de uma maneira relacional, conectiva e que as coisas vão se resolver a partir daí, sem você precisar colocar uma máscara, sem você precisar ser outra coisa, sem você precisar vir com um jargão
todo mundo repete, sem você precisar, meus caros homens que eu falo aqui, porque a maioria deles passam por isso, que é sempre sem você precisar se calar e engolir as próprias emoções. A autenticidade relacional promove isso. E é por isso que eu digo, e eu falei no início do vídeo, que a realização enquanto ser humano precisa passar por você buscar a autenticidade. Agora, a autenticidade, ela não tem que ser um imperativo de você se forçar a ser autêntico. Ela não precisa ser assim, então você vai agir de tal modo e pronto, acabou. Não. É, por exemplo, você chegar para alguém e falar assim, vou dar um exemplo, tá? Ô fulana, agora eu não tô no meu melhor. Eu não tô me sentindo bem. Isso que você quer conversar comigo, eu até percebi que é algo importante, mas eu não vou conseguir te dar atenção agora. Será que a gente pode conversar em um outro momento? Eu não tô bem agora. Compreende? Eu não quero estourar com você. Então, por favor, gostaria que você respeitasse esse meu espaço e a gente conversasse em tal momento sobre isso. E aí eu vou te dar atenção, assim, com todo carinho. Percebe? Ser autêntico não é ser forte o tempo todo. É você justamente utilizar a sua fraqueza, mas de uma maneira que te permita estar mais presente, te permita estar mais consciente nas relações. E se você se afasta da autenticidade, fica um resquício de, poxa, alguma coisa está errada. Poxa, eu não me senti conectado com aquela pessoa. E se a gente fala em relacionamento, então, se você não consegue exercer o mínimo de autenticidade no relacionamento amoroso, a coisa vai se perdendo, você vai se sentindo deslocado, você vai começando a imaginar com outras pessoas, sabe? Você vai não justificando, tá? Sem justificativa nenhuma, porque ser autêntico é muito mais se responsabilizar. Às vezes traz mais dor ser autêntico, porque você tá mais consciente sobre si. Você já começa a desencaixar, você começa a dar resposta. Mas quando você se permite, na falha, no seu jeito, com as suas características, expressar de maneira conectiva, mas com os seus atributos pessoais, gente, quando você pode isso, é acolhido dessa forma e acolhe a autenticidade do outro, você não quer sair dali, não. Você ama e ama com profundidade, com respeito e carinho e intimidade de verdade. Então esse é o meu convite para esse canal. Vamos falar sobre autenticidade em diferentes aspectos. Eu gosto muito de comunicação, então vou trazer muito sobre comunicação, sobre essa expressão com o outro, mas sempre respeitando esse conceito da autenticidade. Me fala aí o que vocês acham. Conta aqui para mim. Qual é o jeito autêntico de vocês? Você consegue já contemplar isso? Pô, vamos conversar, eu gosto muito desse assunto, tá bom? Me segue nas redes sociais aí, se inscreva. Quem quiser novamente fazer terapia comigo, manda mensagem aí, tem um link aqui embaixo. Grande abraço para vocês e até mais.